Turminha, então continuando, tá? Ainda em português, página 86, tá bom? Então vamos lá. Número 1. No segundo sábado de outubro, às 16 horas, foi exibido o filme A Noviça Rebelde. Completo, e André adorou. Por isso, ele pediu para sua mãe ajudá-lo a enviar uma carta de agradecimento ao diretor-presidente da RTB. Letrinha A. Escreva a carta de agradecimento que André enviará para Otávio Teles, presidente da RTB. Gente, como eu sei que aqui o espaço é bem pequenininho, tá? Então, olha só, vocês vão escrever aí caderno, tá? No caderno, no livro de vocês. E nós vamos fazer essa atividade no caderno. Então, escrevam aí caderno. E vocês vão pegar o caderno de português. Na primeira folhinha que estiver em branco, tá bom? Vocês vão escrever São José dos Campos, 7 de maio de 2020. Aí coloca aí, atividade do livro, página 86. Só para depois vocês conseguirem se localizar no caderno, tá? E daí vocês vão escrever uma carta. A tia Miriam já fez um modelinho aqui para vocês na lousa, tá bom? Então, quem não conseguir fazer, pode usar o modelinho da tia Miriam, tá? Mas pensa aí um pouquinho, escreve com as palavrinhas de vocês, tá bom? Então eu escrevi, porque na carta tem que colocar primeiro a cidade e o dia. Então, São José dos Campos, 7 de maio de 2020. Então, senhor Otávio Teles, que é o diretor, então vamos mandar, senhor Otávio Teles. Essa é a minha carta, tá, gente? Eu escrevi a minha cartinha. Quero lhe agradecer por ler a minha carta de reclamação e por programar o filme novamente. Eu escrevi pensando no que o André escreveria, porque a atividade é como se o André estivesse escrevendo. E eu coloquei, pulei uma linha e escrevi abraços, pulei outra linha, André. Por que eu coloquei o nome do André? Porque essa atividade a gente está fazendo como se a gente fosse o André, tá? Então a gente escreveu eu escrevi o que eu pensei, mas eu estou falando como se eu estivesse falando, como se o André estivesse falando, tá? Então vocês podem olhar aí, né? Dar uma pausa aí no vídeo para vocês verem bem a cartinha, né? Para vocês terem uma ideia. Aí vocês vão escrever no caderninho de vocês, tá bom? Olha só como ficou, né? Dá um pause aí para vocês conseguirem enxergar bem. E aí vocês fazem no caderninho, combinado? Tá bom, então continuando. B. Agora, fez a cartinha lá no caderno? Vamos continuar na letrinha B lá no livro, pessoal. Preencha o envelope com os dados abaixo para que André possa enviar a carta de agradecimento. Então, tá vendo que aqui tem os quadradinhos retângulos, né? Com as informações. E o que a gente tem que colocar? Aqui é a parte do destinatário. Então, o destinatário é para quem a gente está mandando a carta, né? Para quem que a gente está mandando a carta? É para o bairro Copacabana? Ele que vai receber a minha carta e vai ler? Não, né? Então, a gente tem que começar, vou fazer só a primeira com vocês, para depois vocês completarem. Então, primeiro, a gente tem que colocar que é, né, destinatário. Então, vou fazer aqui do ladinho, ó. Então, primeiro a gente tem que colocar RTB, AC, Otávio Teles. Então, a gente já usou. Então, lembra a dica da professora? Quando eu já usei um retângulo, eu marco um xizinho nele. Então, a gente já usou aqui o último retângulo, certo? Então, o último retângulo a gente já usou. Então, agora vocês vão completar de acordo, tá? O que significa esse AC, pessoal, que eu coloquei? Então, RTB é o nome da emissora, eu coloquei AC Otávio Teles. AC significa aos cuidados, então é para o Otávio Teles essa carta, é para ele ler, tá? Então, AC é aos cuidados, tá bom? Continuando, gente, página 87, então aí a gente vai conversar um pouquinho a número 1, tá? A número 1 ele fala um pouquinho sobre sinopses de filmes, tá? E a gente vai fazer essa atividade um pouquinho diferente, então vocês vão só me ouvir, tá? Aqui a gente não vai escrever, não vai preencher nada, vocês vão só me ouvir um pouquinho, tá bom? Na número 1 fala assim, no começo deste capítulo você lê algumas sinopses de filme, tá? Então, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre sinopses. Então, eu tenho alguns DVDs aqui, ó, né? Em todos os DVDs, na parte de trás, tem a sinopse do filme, né? Então, olha só, a história continua.
né? Aqui tem Os Segredos dos Cinco Furiosos, né? Hot Wheels. Então, todos esses têm uma sinopse. Não vou ler para vocês aqui, as sinopses bons para cachorro. Então, Meatball é um cachorro livre e malandro criado na fazenda. Já Cassie é a cachorrinha mais mimada de Hollywood. Quando seus donos decidem se casar, morar juntos e viajar por alguns dias em lua de mel, a confusão está armada. Essa dupla inusitada terá que se unir para livrar sua nova casa de uma dupla de bandidos trapalhões. Um filme divertido para todas as famílias e todas as idades. Então, gente, o objetivo da sinopse é despertar a curiosidade, né? Interesse de assistir o filme. Então, ela não conta, a sinopse não vai contar o filme inteiro, muito menos o final, né? Senão não teria graça a gente assistir o filme. Então, ela conta um pouquinho do filme para despertar esse interesse na gente, pra gente assistir o filme, né? Então, essa é a função de uma sinopse, bom? Ok, galerinha? Então, essa atividade 1 é apenas para vocês me ouvirem, né? Pra gente conversar um pouquinho sobre a sinopse. A atividade 2, gente, que é uma atividade muito interessante, que é para fazer uma carta coletiva, nós vamos fazer assim que nós voltarmos para a escola, porque nós vamos fazer realmente todo mundo junto aqui na nossa sala, que é uma carta coletiva de reclamação. Então, a gente vai ver algum assunto, né? A gente pode ver algum assunto na cidade. Por exemplo, um exemplo, tá, gente? O prefeito fez uma coisa que não tá legal. Ele usou um dinheiro que era para usar na saúde, ele usou para reformar uma pracinha, né? Ele usou para outra coisa que não era tão necessária no momento. Um exemplo, tá, pessoal? Aí a gente vai escrever uma carta de reclamação, tá? Mas essa cartinha aqui a gente vai fazer em sala de aula quando a gente voltar. Combinado, turminha? Então, português por hoje é só, tá bom? Beijo!